Esse é o registro completo e passo a passo do curso que eu fiz com o Daniel, vencedor do Desafio Sob Fogo América Latina lá no Rio Grande do Sul. Então bora aprender, espero que vocês gostem, deixa um like e um comentário para ajudar o perfil, salva o vídeo para ver depois e se não segue o perfil te convido a seguir. O primeiro passo do forjamento, por incrível que pareça, é a técnica de forjar. Olhando pode até parecer algo simples, que é apenas martelar o aço incandescente, mas não é bem assim não. Existe uma técnica correta e para cada coisa que você vai fazer tem um tipo de martelada, por incrível que pareça. O importante é lembrar que para ter um bom desempenho no forjamento, tu tens que te atrelar à precisão de pancada, intensidade de pancada e a cadência. São os três pilares que eu considero importantes para o forjamento. Por exemplo, não adianta tu teres a velocidade no forjamento se tu não tiveres precisão, não souber aonde tu tem que dar a pancada e tu saber que tu consegue dar a pancada. No início é normal, tu teres uma cadência bem mais lenta, o que não é problema, mas desde que tu tenhas uma precisão da pancada, onde tu saiba que tu vais dar a pancada onde tu deves. Minha maior dificuldade foi manter o controle na mão que segura a tenaz. Podem perceber que conforme eu tô martelando, a peça quica bastante. E com certeza uma outra grande dificuldade foi manter o controle da velocidade com que eu tava martelando e da força que eu tava utilizando para martelar. Eu acho que tem um costume da gente ter que trabalhar rápido com a peça quente por conta do tratamento térmico, né? Por conta da têmpera, que a gente não pode deixar ela perder calor. E aí eu ficava com um receio dela acabar esfriando rápido e acabava perdendo a mão. No decorrer do processo, é claro que eu fui melhorando um pouco, mas confesso a vocês que não foi fácil não. Foram algumas horas de forjamento Foram feitas com controle de temperatura da forja, a ponto da peça não gerar uma grande descarbonatação. O primeiro processo que vocês estão vendo nesse vídeo, eu estou começando a ponta dela. Eu vou afinando como se eu estivesse apontando um lápis. Depois que ela começa a afinar bem, a gente vai transformar ela praticamente numa talhadeira, batendo primeiro no canto, delimitando 4 lados. Daí a gente vem batendo para cima, esticando mais ela, deixando ela mais pontuda. E sempre com muito cuidado para não deixar a ponta muito fina, para não gerar superaquecimento no momento que ela estiver dentro da forja. Com a ponta já forjada, a gente vai delimitar o colarinho. Aqui a gente vai decidir o tamanho da lâmina, o tamanho da espiga, todas as dimensões da peça. Durante esse processo é muito importante usar a quina da bigorna, inclusive para quem for comprar uma bigorna, o primeiro passo é olhar se as quinas dela estão numa boa condição, porque vocês vão utilizar muito a quina. Para quem não tem prensa e tudo mais, a quina é primordial numa bigorna. Com as dimensões já definidas, eu comecei a puxar o gavião. Para acelerar um pouco o processo, eu utilizei o martelo de pena, porque era um material bem grosso. Só que ele deforma muito material, então o ideal é só utilizar nessa parte do processo, porque tem bastante material ainda para a gente estar deslocando. Para começar a afinar o gume, eu vou trabalhar com 2 tipos de marretada. Quando o gume está virado para mim, eu vou marretar puxando. E quando o gume está virado para frente, eu vou marretar empurrando. E vocês se lembram no primeiro vídeo como eu estava com bastante dificuldade de segurar a peça, que ela ficava quicando muito na bigorna? Olha como já melhorou bastante. Conforme a gente vai praticando, né, vai ficando mais fácil de fazer o serviço. Mas mesmo assim, cansa muito. Nessa fase do forjamento, para puxar o gavião, eu tenho 3 movimentos que eu acho muito importantes. Tu espalhar o material da lâmina em direção ao fio, para os 2 lados, né? Aí na região do gavião, tu tens que puxar como se fosse uma tangente e movimentar com a tua mão esquerda a peça em movimento circular para os 2 lados, né? Quando tu estás com a lâmina voltada para ti, o movimento sempre com o braço fechando. Quando estiver para o outro lado, abrindo o braço e espalhando a região do gavião. E o terceiro movimento é quando tu espalhaste todo esse material, que tu abriu bastante a largura da lâmina, tu apoias o dorso da peça na bigorna e começa a puxar pelo fio mesmo, mas não batendo. E sim, cada pancada tu tens que estar puxando o material do sentido da ponta até o gavião. Uma outra dica que o Daniel me deu é ficar analisando ela enquanto ela tá dentro da forja, para saber aonde que a gente vai marretar na hora que a gente tirar ela de dentro da forja e ser mais preciso. Esticar a espiga foi a parte mais fácil. Não sei se foi porque eu já tinha pego mais o esquema de trabalhar com a marreta ou se é a mais fácil mesmo. Mas eu começo ali no chifre da bigorna, porque ela desloca muito material, né? Como a gente tem uma área de contato menor na parte de baixo, fica muito mais fácil de esticar. Depois, é claro, utilizando a quina da bigorna, eu venho afinando ela e puxando
puxando pra frente. Nesse caso aí ficou uma espiga bem grande, mas depois a gente diminui. Na sequência, só ajustar o alinhamento da peça, ficou bem alinhadinha mesmo, e o Daniel me mostrou como que ele faz a normalização direto na forja. Eu tenho forno de temperatura controlada na oficina, e ele também, mas a gente optou por fazer na boca da forja pra mostrar pra vocês a coloração. Agora partiu fazer a usinagem bruta, e aqui eu tô em casa, hein? Olha só, uma LX1000 da Guajuvira igual a minha. Utilizando uma lixa mais grossa, eu começo a fazer a usinagem do dorso e da base do fio. E pega só essa dica muito importante. Na parte do colarinho e o início do dorso, sempre deixar uma parte totalmente plana, reta, porque na hora de tu colocares a peça no guia de lima, tu tens que ter uma referência de 90 graus. E o próximo passo é fazer a usinagem utilizando a mesa de integrais e uma lixa flexível. Dessa forma eu vou conseguir uma transição em raio pro colarinho que fica bem bonito. Reparem que ele está utilizando um boné na hora do desbaste. Dentre os EPIs que se utiliza na usinagem, o boné é crucial para quem quer evitar uma lapada de lixa, caso estoure. Ele ajuda bastante. Agora eu tiro o excesso do material da parte traseira do colarinho próximo à espiga. E esse processo é crucial para a gente não ficar perdendo muito tempo com o guia de lima. Inclusive, vocês se lembram daquela dica muito importante no começo do vídeo? Olha ela sendo aplicada aqui. A gente tendo uma parte plana no dorso da peça, a gente consegue puxar os 90 graus para o colarinho e fazer a usinagem perfeita. Agora sim, eu posso começar a arredondar o colarinho. Como vocês podem ver, a gente tem que fazer esse processo com muito cuidado para que ele fique bem simétrico. Então, nesse primeiro momento, foram utilizados duas gramaturas de lixa. A gramatura 40 da lixa XK 880Y e a gramatura 120 da XK 870J. Claro que todas da VSM. Agora eu já começo a esculpir o gavião, tirando o excesso na lixadeira de cinta e partindo para a lima redonda. Agora eu vou começar o acabamento no colarinho, fazendo esse movimento estilo engraxate, com uma lixa mais fina, por exemplo, uma 120 ou 220, para deixar bem redondo. E daí a gente vai começar a esculpir o colarinho. Vou fazendo bem devagarinho e sempre cuidando para manter ela 90 graus, paralela à linha de junção com o cabo. Tá. E não precisa fazer movimento muito longo no início, é só para marcar e delimitar uma quina viva, que daí no segundo momento a gente começa a desbastar de baixo para cima. Daqui está sendo de cima para baixo. Nesse processo nós vamos utilizar duas limas modificadas. Uma delas é uma meia cana com a parte plana dela sem as estrias, e a outra é o contrário, é uma meia cana com a parte plana com as estrias. E a parte onde que seria raiada, a gente faz uns chanfros nela. Nessa etapa, geralmente o pessoal começa utilizando uma serra de ourives, mas eu gosto de preparar as limas com o aluno justamente porque o processo de esculpir o colarinho, quanto mais customizada for a tua lima, melhor, porque não existe lima para isso. E no caso do aluno não ter uma serra de ourives, consegue executar o colarinho da mesma forma. Eu e o Daniel temos o forno de temperatura controlada da Guajuvira, e vocês veem muito aqui no perfil tratamento térmico utilizando ele e também a minha forja de têmpera seletiva. Então eu pedi para ele mostrar como que ele faz aqui com a forja convencional. Eu pré-aqueço ela na boca da forja, né? E quando passa todas as tonalidades de cor do aço, eu já começo a concentrar um calor mais próximo do gume, onde fica perto do gavião e do colarinho. Por quê? Porque o colarinho tem um volume muito maior de aço e é onde vai roubar o calor do início da coloração do fio. E assim que quando começa a criar um leve alaranjadinho na região ali do fio, no gavião, eu já vou botando ela para dentro da forja. Só que não mantendo, sempre colocando e tirando constantemente. E isso vocês vão perceber que a linha de têmpera vai vir da ponta e do gavião até o centro da lâmina. Aí não tem. É imprescindível de que o posicionamento da lâmina dentro do óleo seja a 90 graus. E o mais rápido possível. Escuta esse barulhinho. A têmpera ficou uma beleza, então agora nós temos que fazer o revelimento, que é claro foi feito no forno de temperatura controlada da Guajuvira. Depois do revelimento eu já vou partir para o acabamento e para a geometria de fio. Eu começo fazendo a usinagem na base do fio, inclinando ela e fazendo a usinagem reta no flat, sabe? Para posteriormente eu ir para a mesa de integrais. Mas antes desse processo eu faço a usinagem no carrossel para fazer a geometria de fio. Na geometria da faca eu sempre gosto de deixar ela com a usinagem convexa, mas variando
nas 3 regiões dela, deixando um pouco mais reforçado logo no início do gavião e no meio dela deixando uma geometria mais mediana e na ponta ela bem mais fina. Então tu tem 3 geometrias diferentes para 3 propósitos diferentes na mesma faca. Para começar o acabamento do colarinho, o Daniel me apresentou esse rebolo mágico, a gente pode dizer assim. Ele vai tirar todas as marcas da lima sem modificar muito a silhueta da peça, é muito legal mesmo. Eles já puxam praticamente um brilho, tira todo aquele excesso de risco que a gente ia ter que passar muito tempo tirando na lixa. Fica desse jeito que vocês estão vendo agora aí, antes de eu começar a iniciar o acabamento manual. Ele não é de pedra, ele parece uma espuma, sabe? Vocês encontram lá na JP Abrasivos. Pro acabamento manual, a gente só vai usar umas lixas e ter um cuidado especial. Sempre cuidar para deixar o máximo paralelo possível dos ombros do colarinho ou das bordas e arredondando para o centro do colarinho, né? Então, para dar uma nitidez bem na junção dos ângulos de usinagem. Para o acabamento acetinado, o segredo é deixar os riscos sempre no mesmo sentido de comprimento da peça e tirar todos os riscos da lixa anterior antes de passar para a próxima lixa. O Daniel costuma fazer até o grão 1200 e voltar algumas lixas. Eu costumo fazer até o grão 600 e dar umas passadinhas com a lixa grão 220. E eu escolhi Guajuvira para essa empunhadura, adivinhem só por quê. E aqui eu começo separando o bloco, né, e fazendo a traçagem da espiga no bloco. O ideal para esse tipo de cabo é que a gente faça a espiga ligeiramente caída, porque a ergonomia do cabo que a gente coloca, ela também dá uma caída. Então ele já acompanha essa descida da espiga e fica muito mais ergonômico. Para esse tipo de ajuste eu faço uma furação com a broca na mesma medida da espiga, da espessura da espiga, não da tangente das quinas. E daí eu faço essa furação e posteriormente eu faço o ajuste utilizando uma unha de gato ou uma lima quadrada, fazendo os cantinhos da espiga, até ela entrar bem justinha no furo. Com esse ajuste feito, eu vou lixando o topo do bloco e batendo contra a lâmina até que não fique nenhuma fresta de luz e que fique tudo bem justinho. Agora sim, com tudo ajustado, eu faço o desenho do cabo e começo a desbastar o excesso do material, sempre com RPM baixo para evitar que a madeira queime. E nesse caso aí eu estou utilizando uma lixa grossa, eu acho que se eu não me engano era um grão 36 de zircônio. Eu vou utilizar uma cola bicomponente, antigamente eu tinha costume de fazer a medida certinha que vai ser utilizada, sabe? Mas de uns anos para cá eu costumo fazer a mais para sobrar mesmo, para conferir a secagem da cola com o que sobra. Quando ela começa a ficar quebradiça, é a hora de começar a fazer o acabamento do cabo. Para fazer a montagem eu vou utilizar esse grampo que o Daniel bolou aqui, que ficou muito massa, eu vou copiar essa ideia para mim. Eu fiz esse dispositivo utilizando um grampo de aperto rápido de marceneiro, que além de barato, é muito fácil de fazer e é muito prático de utilizar, já que a gente precisa somente de um grampo que comporte o tamanho do cabo para dar o aperto, né? Quando a gente vai fazer a pressão na região do colarinho. Na hora de fazer a colagem, o ideal é que esteja tudo à mão, para você não passar perrengue na hora de fazer a limpeza da cola, porque algumas colas secam bem rápido. Então deixa ali, se você utiliza thinner ou acetona, já à mão, uma escovinha de dente também, e deixe 100% limpa, porque se ficar algum excesso de cola ali, é difícil de tirar. Tem uma técnica que em breve eu ensino para vocês, mas é bem complicado de tirar. Quando a cola estiver bem seca, eu passo para acabamento na lixadeira. Eu protejo toda a lâmina com uma fita e utilizo a parte flutuante da lixadeira para começar a fazer o acabamento e tirar todas as quinas. O legal da lixadeira Guajuvira é que essa parte flutuante fica bem plana, então fica bem confortável da gente trabalhar. Nesse processo eu estou utilizando uma flexível da VSM que vocês encontram lá na JP Abrasivos e que deu um rendimento muito bom. Eu utilizei um grão 120 e a lixa estava nova ainda, dava para fazer uns 10 cabos tranquilamente ainda, daí para mais. Eu faço a usinagem na lixadeira até que o cabo fique praticamente zero, tem que fazer com muito cuidado. Daí eu parto para o acabamento manual e começo fazendo esse movimento de engraxate, depois eu faço no sentido de comprimento da peça para que os riscos fiquem no mesmo sentido dos veios da madeira. A parte do pomo é a última parte que a gente faz acabamento, para que fique com uma linha de transição bem delimitada, do pomo para o restante do cabo. Então eu faço todo o acabamento do cabo e por último eu faço o acabamento do pomo, lá no carrossel mesmo. E bora pra bainha, nós vamos utilizar diversas ferramentas, eu vou deixar a lista das ferramentas que a gente utilizou aqui na descrição. Já salva o vídeo pra não perder, hein? Galera, aqui o Daniel tava me explicando que a bainha tem que subir um pouquinho pra cima do cabo, porque ela não termina bem na base do fio, bem ali no gavião, ela termina um pouquinho pra cima também. E aí a gente conecta as duas linhas de uma forma inclinada, fazendo quase que um raio. Por causa desse volume, tu não pode deixar essa linha até o final aqui, porque tu vai ter que achatar a tua bainha. Achatar não, tu vai ter que apertar para encaixar ela. E esse volume vai deixar, cara, ela muito justa aqui. E às vezes essa linha barriga para dentro, cara, que fica horrível. Certo. Horrível. Então o que que eu faço? Eu vou seguindo uma assim, ó, para dar espaço de principalmente entrar a ponta da faca. E isso aqui já te dá a folga, ó.
Aqui tá a marca da bainha. Esse espaço que o Daniel tá fazendo agora é para depois a gente costurar a alma da bainha, que é o que protege a costura. Aqui, nunca reto e nunca reto assim. Eu sempre faço uma curva também. Uma curvinha. Com a parte da frente já pronta, eu vou fazer o acabamento do contorno na lixadeira, é claro, uma LX1000 da Guajuvira igual a minha. E daí eu vou utilizar aquela frente para marcar a parte de trás e fazer os outros cortes. Aqui a gente está utilizando um couro suíno. É bem legal de trabalhar com esse couro, tá? E um detalhe bem interessante é que antes da gente escolher ali a parte que a gente vai utilizar para fazer a bainha, a gente tem que ver se não tem nenhum defeito no couro e tudo mais para ficar bem legal. Comenta aí se você viu o vídeo de fabricação dessa faquinha que eu tô utilizando para cortar a bainha. Esse esquema de fazer a pintura que o Daniel usa é muito massa, utilizando um borrifador. Cara, fica muito perfeito. Eu quis dar o meu toque especial na pintura e fiz esse detalhezinho que eu sempre faço nas minhas, que é bater o pincel com a mesma cor da tinta que você utilizou mesmo, só que mais concentrada na borda da bainha e puxando para o centro, vai dar um efeito de profundidade. Para finalizar, você passa o dedo no pincel assim com ele sujo de tinta para jogar umas gotinhas no centro da bainha. Depois de fazer a marcação com grover para definir onde vai ficar a costura, a gente coloca a carrapeta. Para ver onde colocar a carrapeta, eu posiciono a peça como se estivesse na posição final da bainha, alinho direitinho, marco bem assim, ó. Como tem essa curva, eu vou botar a carrapeta na frente aqui, quando sempre vai ter um vão. Aí ela nunca vai encostar na lâmina. Nunca. Depois de fazer o furinho da carrapeta, eu corto uma tampinha na parte interna da bainha, parafuso a carrapeta e colo um pedacinho de couro para fazer o acabamento. Antes de fazer a colagem com a cola de contato, faço a pintura do interno da bainha. A marcação dos furos é feita com compasso para ficar tudo na mesma distância e a furação é feita na furadeira de bancada, mesmo com uma broca fininha de 1,5 mm e com um toquinho de madeira apoiado embaixo para a gente conseguir trabalhar bem com a bainha e não estourar o furo para a parte de baixo. A costura é aquela padrão, vai por um furo e volta pelo outro. E o nó eu deixo na parte do dorso para ele não ficar na parte do fio. Para o acabamento da borda, até essa dica aqui que o Daniel me passou que eu achei muito legal, é fazer uma marquinha perto da costura e vir arredondando todo aquele couro em excesso, utilizando a parte flutuante da lixadeira de cinto e uma lixa flexível para deixar a lateral da bainha raiada, fica muito bonito. E para fazer o brunimento de toda a lateral da bainha, o Daniel me passou o esqueminha também de passar cera de abelha, cara, fica bem legal, e utilizar esse brunidor rotativo preso na furadeira, sabe? Fica muito maneiro. A finalização do externo da bainha é feito com cera de carnaúba. Não pode encharcar a bainha, a gente tem que passar só o necessário. Eu passei com um pincelzinho mesmo, que por ser um couro mais texturizado, né, ser o couro suíno, ele é mais fácil de passar com um pincelzinho que vai adentrar melhor ali nas ranhurazinhas do couro. Você pode passar uma escova de crina de cavalo ou um paninho para puxar o brilho depois que a cera secar, mas eu quis deixar ela mais fosca desse jeito. A afiação é a última coisa que a gente faz para evitar acidentes na hora da confecção da bainha e tudo mais, e eu utilizei uma lixa filme, que é lançamento, vocês encontram lá no JP Abrasivos, e vai até o grão 2000, então dá para deixar a afiação incrível. E o que eu mais gostei dessa lixa é que ela não faz aquela barriga no flat na hora que a gente está utilizando. Precisão agora. E esse aqui foi o resultado final de uma semana de curso lá com o Daniel. E galera, é uma experiência incrível, tá? Eu sou cuteleiro há 10 anos, mas eu atuo de uma forma diferente na cutelaria, não trabalho forjando, né? E ter essa experiência, essa vivência lá com o Daniel foi surreal. E quando você vai lá para fazer um curso desse, galera, a realidade é uma só. Você vai absorver de conhecimento o tanto que você tiver disposto a absorver de conhecimento, cara, porque não é só ali durante o momento que a gente está forjando e tudo mais, é toda a conversa que a gente tem em torno do curso. O quanto você quiser absorver de conhecimento, você consegue, conversando ali com o Daniel, batendo papo. O Daniel tem muito conteúdo lá de livros também, cara, que você pode ficar esmiuçando. Teve várias ocasiões que a gente pegou livros lá e ficou conversando em cima de livros de trabalho de outras pessoas e tudo mais, e é um bate-papo incrível. É incrível o quanto que a gente consegue absorver de conhecimento ali nessa vivência, né? Todo esse conteúdo foi um oferecimento da Guajuvira Equipamentos, da JP Abrasivos e também do Daniel. Inclusive, se você quiser fazer um curso com o Daniel também, ele vai estar fixado aqui nesse vídeo ou então marcado nos comentários.